Fala galera! Nessa segunda aula do nosso curso de treinamento para responder questões de leitura e entendimento de texto, eu vou te mostrar como que nós vamos trabalhar com questões de múltipla escolha. Questão de múltipla escolha, você sabe, são aquelas que apresentam 4 ou 5 opções, onde apenas uma está correta. Ou pelo menos deveria ser, né? É claro que às vezes acontece de ter mais de uma resposta correta, mas normalmente apenas uma deve estar correta. Bom, normalmente existe uma crença entre os alunos de que questão de múltipla escolha é mais fácil. Existem alguns argumentos que eles têm em favor dessa opinião. Por exemplo, não é preciso escrever. Questão de múltipla escolha, basta marcar um X. Segundo, as opções ajudam a lembrar a matéria. E aí tem uma certa lógica. E terceiro, existe a chance de acertar no chute. Tá? Eu posso, mesmo sem saber, acertar a questão aí. Mas será que questão de múltipla escolha é realmente mais fácil? Como professor, eu posso dizer o seguinte, o professor não gosta de fazer questão de múltipla escolha. Dá muito trabalho e é muito perigoso. Uma questão de múltipla escolha tem que ser muito bem dosada. Ela tem que ter opções fáceis, médias e difíceis. É muito fácil o professor errar na mão e criar uma questão ou fácil demais ou difícil demais. Então os professores normalmente não gostam de criar questões de múltipla escolha. Agora, o que eu sei é o seguinte, é muito fácil ferrar um aluno com uma questão de múltipla escolha. A questão de múltipla escolha você pode fazer ela muito difícil, muito complicada para o aluno. Sabe por quê? Porque na questão de múltipla escolha, o professor pode explorar os principais erros de interpretação, principalmente numa questão de leitura, né, que exige essa interpretação. O professor pode explorar esses erros que são muito comuns numa interpretação. Basicamente esses 4 aqui, Ignorar o contexto. É muito comum o aluno, quando está lendo um texto, ignorar que existe um contexto, tanto interno, né, do próprio texto, quanto externo, né? Onde esse texto está inserido, em que momento histórico, em que ideologia. O professor pode explorar isso numa das opções. Outro erro muito comum aí, embaralhar as informações. As informações são colocadas num texto numa certa sequência lógica a partir de um objetivo do autor. O professor pode pegar essas informações e embaralhá-las, tirá-las da sua cronologia, da sua ordem e criar uma dificuldade para o aluno. Outro erro comum, generalizar ou restringir as informações. Às vezes pega-se uma informação que é específica sobre um determinado assunto, ponto do texto, e generaliza-se para o texto todo, ou se faz o contrário, e aí cria uma dificuldade para o aluno. Ou então, a principal delas, que é explorar as intromissões de informações que o próprio leitor tem. O professor pode criar uma opção em que ele coloca uma informação que não está no texto, mas que provavelmente o leitor tenha na sua memória, porque faz parte daquele assunto que está sendo abordado no texto, e com isso criar uma dificuldade para o aluno. Esses erros, gente, nós vamos trabalhar exaustivamente ao longo do nosso curso, tá? Nas próximas aulas nós vamos mostrá-los com mais detalhes e ao longo de todos os exercícios, né, das centenas de exercícios que nós vamos fazer daqui para frente, nós estaremos sempre chamando a atenção para esses erros aí, tá certo? Agora eu quero te mostrar como que nós iremos trabalhar essas questões de múltipla escolha. Por experiência em sala de aula, eu sei que não basta dar a resposta correta para o aluno. Você responde, olha, questão 5, a resposta é a letra D. Aí você vai aluno, mas por que não é a A, por que não é a B, por que não é a C? Ele quer saber por que não é aquela que ele errou, que ele marcou e não está correta. Então, além de te dar a resposta correta, eu vou explicar, justificar todas as outras opções. Eu vou explicar por que as outras opções não poderiam ser consideradas corretas. Onde que está o erro? Geralmente mostrando no texto onde ocorre esse erro aí. Mas não é só isso. Nós vamos usar aqui um método de classificação dessas opções. Porque como eu falei, essas opções,
elas podem ser fáceis, médias ou difíceis. Uma boa questão de múltipla escolha é aquela que tem um equilíbrio entre essas opções fáceis, médias e difíceis. Então, além de te dar a resposta e justificar por que as outras opções estão erradas, eu também vou fazer uma classificação em todas essas opções de acordo com o grau de dificuldade, usando esse esquema de cores aqui. As opções que tiverem baixa dificuldade, aquela que você descarta fácil, a gente vai marcar com a cor verde. Aquelas que têm média dificuldade, a cor amarela. E aquelas que têm alta dificuldade, geralmente aquela que induz ao erro, que traz maior dúvida para o aluno, a gente vai marcar com a cor vermelha. Assim você terá, ao final da questão, o grau de dificuldade total da questão. Uma questão que tem um predomínio de opções verdes é uma questão fácil. Uma questão que tem um equilíbrio entre verde, amarelo e vermelho é uma questão média. E uma questão onde predomine a cor vermelha ou amarela, junto com a vermelha, você tem uma questão difícil. Assim você pode, ao final de cada questão, fazer uma autoavaliação. Se você errou uma questão em que todas as opções estavam marcadas de verde, isso é preocupante, isso é perigoso, ou seja, você tem sérias dificuldades e precisa treinar muito mais. Por outro lado, se você acertou uma questão que é considerada difícil, então você tem que se autoparabenizar. Você está indo muito bem na sua preparação para o vestibular aí, certinho? Vamos ver uma questão exemplo então? Olha aqui, ó. Você tem aqui uma questão do Enem 2014. Você tem um texto aqui, né? Retirado da internet que fala sobre a segurança da informação, sobre o perigo das espionagens corporativas. Agora você vai fazer o seguinte, ó, leia com atenção esse texto, leia com atenção o enunciado, principalmente o enunciado, e aponte a opção correta. Mas faça também a classificação das demais opções. Qual que você consideraria fácil, você marca como verde, média como amarela e aquelas opções que você teve dificuldade, marque como vermelha. Faça isso agora. Você pode pausar o vídeo, né, e fazer isso num papel, ou então você pode imprimir o PDF da aula e responder essa questão e depois voltar para conferir a resposta. Vai lá, sua vez. Faça a sua parte aí. Eu já volto. Muito bem, gente, vamos lá. Eu estou confiando que você está fazendo os exercícios. Não adianta você se auto-enganar, porque você não está enganando ninguém, você só está enganando a você mesmo. Mas eu acredito que você tentou fazer e fez também a classificação das opções de acordo com o grau de dificuldade. Vamos dar uma olhada na questão em si. Eu sempre falo para os meus alunos para prestar uma atenção especial ao enunciado das questões. Então, olha o enunciado. Considerando-se o surgimento da espionagem corporativa em decorrência do amplo uso da internet, o texto aponta uma necessidade advinda desse impacto, né, do surgimento da espionagem corporativa em decorrência do amplo uso da internet, que se resume em... Então, qual das opções abaixo resume uma necessidade apontada no texto a partir do tema espionagem corporativa? E aí você tem as opções. Nós vamos começar por aquelas que têm baixa dificuldade, aquela que você descarta facilmente e, portanto, a gente marca como verde. Dá uma olhada na letra C, ó. O texto aponta a necessidade de discutir a espionagem em fóruns internacionais. Gente, em nenhum momento o texto fala sobre fóruns internacionais, muito menos a necessidade de discutir isso nesses fóruns. Então, como isso não está no texto, você descarta com facilidade e a gente marca como verde aí. Agora, uma opção que dá para marcar como amarela, de média dificuldade, a letra A. Então, o texto aponta a necessidade de alertar a sociedade sobre os riscos de ser espionada. Por que aqui você tem que tomar um pouco mais de cuidado? Porque quando você volta lá no texto, ó, você tem isso aqui logo no início, ó. Em uma escala de 0 a 10, o Brasil está entre 3 e 4 no quesito segurança da informação. Estamos começando a acordar para o problema. Aí você olha isso e fala, então, o objetivo do texto é alertar a sociedade sobre os riscos de ser espionado. Está falando lá, né? Estamos começando a acordar para o problema da espionagem. Mas não, gente. Isso aqui é a introdução do texto. É a apresentação de um fato, de uma realidade. Mas isso não implica em alertar a sociedade sobre os riscos de ser espionado. Também dá para descartar, mas tem que tomar cuidado, porque
início ali pode induzir se você não estiver atento a essa conclusão. Quer ver uma outra que também pode ser apontada como amarela, de média dificuldade? A letra E, ó. Então, o texto aponta uma necessidade de treinar o país em segurança digital. Por que isso aqui também tem um certo grau de dificuldade? Porque quando você está lendo o texto, você tem essa passagem aqui, ó. Nessa história de espionagem corporativa, temos muita lição a fazer. Aí você pega a lição a fazer, então o objetivo do texto é defender a ideia de treinar o país em segurança digital. Gente, quando ele diz que tem muita lição a fazer, tem muita coisa a ser feita, mas isso não implica em ele estar defendendo a ideia de que é preciso treinar o país em segurança digital. Já fica uma coisa meio exagerada, treinar o país todo em segurança digital. Seria esse o argumento do texto. No máximo, ele defenderia treinar um órgão específico, né? Um grupo de pessoas, mas não o país inteiro. Não tem muito sentido isso aqui. Mas esse fragmento específico do texto, né? Temos muita lição a fazer, pode induzir a achar que essa é a resposta correta, mas não é. Agora eu queria chamar a atenção para a opção mais complicada, que mais pode induzir ao erro aí, que é a letra D. Então o texto estaria apontando uma necessidade de incentivar o aparecimento de delatores. E por que essa é a opção mais perigosa? Porque lá no texto você tem isso aqui, ó. Essa passagem que diz assim, ó, para ele, esse tal SP aqui, pós-doutor em segurança, que está sendo citado no texto, então, para ele, devem ser estabelecidos canais de denúncia para esse tipo de situação. Aí você pega a expressão canais de denúncia, então o texto está defendendo a necessidade de incentivar o aparecimento de delatores. Mas, gente, delator é alguém que vai fazer uma denúncia de um crime ocorrido. Quando ele fala que devem ser estabelecidos canais de denúncia para esse tipo de situação, ele está falando sobre a situação de o país estar atrasado nesse quesito de segurança da informação, que nós precisamos nos preparar melhor, que nós precisamos aprender muito ainda. Então, essa situação de atraso na segurança da informação, de despreparo do país, que tem que ser denunciada e não incentivar que surjam delatores. Mas o jeito como está colocado no texto pode facilmente induzir o aluno a marcar a letra D, e não é a resposta correta. A resposta correta é a letra B de bola. Então, o texto aponta uma necessidade de promover a indústria de segurança da informação. Mas eu não vi isso no texto. Como que eu posso comprovar no texto que essa letra B é a resposta correta? Por essa passagem aqui, ó. Olha só. Ele acredita que o governo tem de usar o seu poder de compra de software e hardware para a área de segurança cibernética, de forma a fomentar essas empresas, a produção de conhecimento na área e a construção de uma cadeia de produção nacional. O que o texto está defendendo é que o país tem condições de criar os seus próprios mecanismos de segurança na área da informação. Então, esse trecho comprova que o texto está defendendo a necessidade de promover a indústria de segurança da informação. E aí, quando nós olhamos para essa questão pronta, nós percebemos o seguinte, ó. É uma questão que tem que ser classificada de média para difícil. Você tem uma opção só que você descarta com facilidade. Aí você tem duas opções que podem confundir. Tem uma que é considerada difícil, então é uma questão de média para difícil. Se você acertou essa questão, parabéns, você está no caminho certo. Se você errou, não é caso de suicídio. Tem que treinar um pouquinho mais, mas você chega lá ainda, tá? Esse é o método que nós vamos usar
para trabalhar as questões de múltipla escolha, especialmente as questões do Enem. Então eu aguardo você nas próximas aulas para nós continuarmos com esse treinamento em questões de leitura e entendimento de texto. Até a próxima!